Só. Então, com muita alegria, eu estou mediando essa tarde, né, de mesa redonda. A primeira mesa redonda vai ser com a Michele Ferreira de Lima e o Rafael Leopoldo. A Michele, além de ser uma excelente pessoa, uma pessoa muito bacana, é minha colega de mestrado na PUC Paraná, é bolsista CAPES e é graduada em filosofia pela Universidade Estadual do Centro-Oeste. Rafael Leopoldo, ele é doutorando em filosofia pela UFOP, é pesquisador independente autônomo sobre pensamento queer, autor dos livros Tango, O Baile dos Corpos Dóceis, Teoria Queer e Micropolítica e Cartografia do Pensamento Queer. A Michele vai fazer uma reflexão sobre revolta e arte na filosofia de Albert Camus, e o Rafael Leopoldo vai fazer sobre o corpo político no fundo da cela. Esses são os temas. Michele, por gentileza, pode começar. Você vai ter meia hora. Quando tiver ali faltando uns 5 minutinhos, eu te aviso. Tá? Não se preocupe quanto a isso. Vocês me ouvem bem? Sim? Boa tarde a todas e todos. Meu nome é Michele e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, nessa tarde, para a gente conversar sobre Albert Camus. Quero dizer também que eu sou bastante grata ao Giovanni por ter me apresentado o grupo de estudos e por também o Carlos Eduardo, o Igor, o Rafael, o Jefferson, todo esse pessoal que contribuiu bastante ali desde o início, quando eu estava dando forma ali à pesquisa. Então, quero dizer que eu sou bastante grata a todos vocês. Eu vou compartilhar aqui os slides que eu preparei. Vocês conseguem visualizar? Bom, então o título da pesquisa é Reflexões sobre Revolta e Arte na Filosofia de Albert Camus. O orientador da pesquisa é o professor Gelson, e essa é uma pesquisa que ela conta com o apoio da CAPES. Em toda revolta se descobre a exigência metafísica da unidade, a impossibilidade de apoderar-se dela e a fabricação de um universo de substituição. Então, eu cito Camus, esses trechos são da obra O Homem Revoltado. A revolta, de tal ponto de vista, é fabricante de universos. Isso também define a arte. A bem dizer, a exigência da revolta é, em parte, uma exigência estética. A capacidade de cultivar um olhar aguçado para a existência, para o humano marcado de imperfeições na carne, com o rosto traçado por linhas de angústias e desesperos, assolado constantemente pelo abandono e pela incerteza, envolto na condição humana que carrega em si o peso do caráter absurdo da existência. Talvez essas sejam algumas das características centrais da filosofia de Albert Camus. Então, a exposição a seguir, ela traz 2 elementos centrais para a presente reflexão. Michele, eu acho que o teu slide não está passando aí. Não? Não. Clique ali também, acho que ali no canto do começo, para dar uma ampliada nos slides. Não sei como que está na tua tela aí. Vocês não conseguem visualizar? Está minimizado, sabe? Não está maximizado o slide. Bom, para mim ele está aparecendo maximizado.
Deixa eu ver. Dá para que você- visualizar o slide, mas ainda está na primeira parte. Qualquer Ele coisa, não está passando. se precisar de Hã? qualquer coisa, a gente passa para mim ou para o Alberto para ir passando os slides. pra você. Que estranho. Michele, Oi? vamos tentar uma coisa. Você cancela a apresentação, tira a apresentação. Tá. Normalmente pode funcionar assim, como eu vou te dizer. Você tira a apresentação, Uhum. pronto. Aí você vai no PowerPoint, você faz aquela tela de apresentação, né, para ele maximizar. Prontinho. Uhum. Você vai no teclado e dá Alt Tab e volta para a tela do Google Meet. Você segura Alt, dá um Tab e volta para a tela do Google Meet. Conseguiu localizar a tela do Google Meet? Ele não está aparecendo para mim. Deixa eu ver. Não deu certo? Tremendo, você tem o slide da Michelle aí para poder apresentar? Eu passei pelo WhatsApp pro Então Giovanni. transmite daí pela. Fica mais fácil. Perdão, Michelle? Sem problemas, eu vou abrir aqui. Estou abrindo aqui o meu PowerPoint. Peraí. Certo. Deixa eu compartilhar a tela. Conseguiu, Tremendo? Aham. Tá, não sei se vocês estão vendo aqui o meu PowerPoint agora. Né? Tá. Estão vendo aqui meu PowerPoint? Ele tá bem pequeno aparecendo para mim, não sei se agora. Pronto, agora foi. Acho que tá com delay, assim. Aí. Pronto, ô Tremendo. Você me ouve? Tá aparecendo aí. Tá sim. Giovanni, você tá Deu me ouvindo? certo. Ué? Você me ouve, Giovanni? Perdão? Eu só consigo ver a tela aqui. Eu vou abrir na outra aba aqui, acho que vai ficar melhor. Bom, Giovanni?
Bom, acho que agora vai dar certo, né? Obrigada, Giovanni. De nada, acho que é. Vai. E saiu. Acho que se eu colocar aqui, eu saio, entendeu? Peraí. Eu vou abrir em outro negócio aqui, acho que vai ficar mais fácil. Tá. Então, eu tô com 2 computadores aqui agora, entendeu? Eu vou passando. Se deixar a tela do slide aberta. Entendi aqui, peraí. Alberto, você não consegue transmitir? A tela tava do slide ali, pô. Deixa eu ver aqui. Cadê a tela que você estava compartilhando do slide? Peraí. Giovanni, ô Michele, me envia, por gentileza, a apresentação, o PowerPoint, por favor. Eu não tenho o teu WhatsApp. Pode mandar no grupo de estudo que a gente tá, eu pego por lá. Tá lá no webinário já, na organização. Tá. Eu só peço que o pessoal aguarde um minutinho, por gentileza. Esses problemas técnicos acontecem, mas a gente retoma rapidinho. Conseguiram enviar? Ele abriu agora aqui para mim, eu estou enviando para você. Uhum. Ô, Tremé, enquanto eu resolvo isso, acho que já pode, a gente faz uma alteração, a gente adianta a fala do Rafael, se ele já estiver pronto, e quando ele terminar, a Michele assume, aí eu consigo passar o slide dela. Pode ser. Pode ser? Desculpa aí, pessoal. Rafael, teria algum problema de adiantar a sua fala para agora? Acho que não tá. Então, teremos que esperar mesmo. Oi, Rafael. Eu poderia falar agora, mas eu acho que não resolve o problema, né? Porque depois eu tenho que fazer dar certo o slide. Aí vocês decidem, né? Aí, consegui. Tá aparecendo aí pra vocês agora, né?
Pronto. Vai ficar na forma do PowerPoint, mas dá para enxergar. Pronto, você reinicia o tempo dela, da Michelle, e ela começa de novo. Senão a gente vai ficar nessa encalacrada pelo resto da tarde. Tá, peraí. Acho que tá com o mesmo problema, na verdade. Peraí. Não, peraí. Mesmo problema. Já tem muito problema se fazer sem os slides, mais ou menos, assim, aparecendo? Bom, eu poderia lendo por aqui, só que não sei se seria problema para quem está assistindo. Eu coloquei no grupo de estudos também os slides agora, eu consegui enviar. Mas como vocês acharem melhor. Pessoal, boa tarde. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu queria fazer uma sugestão. Michele, da última vez, antes de você fechar os slides, estava dando para ver que passava, entendeu? Só quando estava na sua fala que a gente não conseguia ver. Mas posterior, quando você começou a clicar em cada slide, aí começou a passar, né? E eu estou percebendo também que tanto você quanto o Giovanni não estão clicando no computadorzinho lá embaixo, na barra inferior do PowerPoint, que é o que faz com que amplie o slide para a gente ver. Então, talvez, se você tentasse uma nova apresentação, clicando naquilo ali, pode ser que resolva o problema. Ah, sim. Obrigada. Deixa eu ver. Aqui embaixo, onde fala o Google Meets está compartilhando uma janela. É isso? Então, você apresenta a tela, pronto, isso. Aí, tá vendo que lá embaixo, onde está o seu mouse? Isso. Tem aí uma coisa para ampliar. Você conseguiu Aqui? clicar? Isso. Uhum. Então realmente não está ampliando, mas você pode aumentar ele por essa porcentagem aí, ó. Um pouquinho, você consegue aumentar, puxando um pouquinho pelo mouse. Você tá vendo que tem uma porcentagem aí? Ali embaixo, ó. Tem uma linha. Aí se você arrasta um pouquinho da linha, aumenta a porcentagem. Isso é a ampliação do slide. Aqui. Isso? Isso, exatamente. Aí, viu? Ó. Então daí você deixa de uma forma que dê para ver. Mas não tá Agora, ruim. Ó, tá vendo? agora se eu passar. Vocês Tá conseguem. Tá dando certo? Sim. Tá dando para ver. Isso. Pronto, tá visível. Obrigada, então. Obrigado, Eduardo, pelo ajudei. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Alberto? Oi, Igor. O Lucas no chat aqui deu uma ideia muito boa de terminar a gravação e recomeçar quando tivesse tudo ok. Mas aí a gente perde a introdução. Quando no final de tudo eu edito e vai ficar tranquilo. Não tem problema não. Pode seguir. Beleza. Eu posso continuar, então? Tá dando certo agora, né? Pronto, Michele. Aí o Tremeia reinicia o seu tempo para você não ser prejudicada e a gente segue e desconta qualquer atraso lá na frente. Vocês querem que eu volte de onde eu parei ou eu volto do início? Acho melhor reiniciar para poder seguir uma linha de raciocínio só. Tá bom. Isso. Uhum. Tá bom. Então, voltando aqui, o tema da pesquisa é reflexões sobre revolta e arte na filosofia do Albert Camus. Então, eu começo citando esses trechos do livro O Homem Revoltado.
Em toda revolta se descobre a exigência metafísica da unidade, a impossibilidade de apoderar-se dela e a fabricação de um universo de substituição. A revolta, de tal ponto de vista, é fabricante de universos. Isso também define a arte. A bem dizer, a exigência da revolta é, em parte, uma exigência estética. A capacidade de cultivar um olhar aguçado para a existência, para o humano marcado de imperfeições na carne, com o rosto traçado por linhas de angústias e desesperos, assolado constantemente pelo abandono e pela incerteza, envolto na condição humana que carrega em si o peso do caráter absurdo da existência. Talvez essas sejam algumas das características centrais da filosofia de Albert Camus. A exposição a seguir, então, traz 2 elementos centrais para a presente reflexão. Pensar sobre a obra de arte como expressão da revolta em resposta ao absurdo na filosofia de Camus, e o motivo pelo qual a exigência da revolta é, em parte, uma exigência estética. Essa segunda afirmação é uma das afirmações que o Camus traz, e é interessante a gente pensar sobre ela também. Então, lembrando que, na obra O Mito de Sísifo, Camus desenvolve a noção de absurdo, que corresponde ao momento no qual o indivíduo percebe a falta de sentido que perpassa a vida humana, e após esse despertar surgem 2 consequências, o suicídio ou a revolta. Mas o suicídio, seja ele físico ou filosófico, é considerado como uma fuga, e a revolta, a posição filosófica coerente, pois ela representa o confronto e o enfrentamento permanente do homem com sua própria obscuridade. Ela é a consequência da visão absurda. A fidelidade ao absurdo é aqui uma fidelidade ao homem. O homem absurdo quer viver lucidamente, e a lucidez mostra uma realidade que nos rejeita. Rejeitados, talvez, a nossa tarefa seja rejeitar. O homem absurdo viverá sem apelo, sem esperança. Outra vez, não anulará o problema. A tentação seria a negação da consciência, o suicídio. Porém, um absurdo que nasceu da consciência tem que viver como verdade, logo, viver na consciência. Nesse cenário, seria possível pensar em uma estética da revolta, buscando entender a obra de arte como expressão da revolta em resposta ao absurdo. O humano criador refaz o mundo, conferindo à revolta o traço que lhe faltava, ou seja, a criação. Qualquer que seja a perspectiva escolhida por um artista, um princípio continua comum a todos os criadores, a estilização, que supõe ao mesmo tempo o real e a mente que dá ao real a sua forma. Através dela, o esforço criador refaz o mundo, e sempre com uma ligeira distorção, que é a marca da arte e do protesto. A realidade é de algum modo forçada. A criação e a fecundidade da revolta estão nessa distorção que representa o estilo e o tom de uma obra. A arte é uma exigência de impossível a qual se deu forma. Quando o grito mais dilacerante encontra a sua linguagem mais firme, a revolta satisfaz a sua verdadeira exigência, tirando dessa fidelidade a si mesma uma força de criação. Ainda que isso entre em conflito com os preconceitos da época, o maior estilo em arte é a expressão da mais alta revolta. Como o verdadeiro classicismo não é mais que um romantismo domado, o gênio é uma revolta que criou a sua própria medida. Por isso, não há gênio contrariamente ao que se ensina hoje, na negação e no puro desespero. Então, da constatação do absurdo, o Camus apresenta as saídas, que seriam o suicídio,
representa aqui a fuga, né, o suicídio físico, suicídio filosófico, e a revolta, que é apresentada como saída também, como enfrentamento. E dela, então, a criação e a arte. Diante da fatalidade da morte, reconhecendo a profundidade da dor humana, a criação reflete a liberdade, em um mundo absurdo, onde o único dono é o homem. Seu pensamento não renuncia mais a si mesmo, mas renova-se em imagens. Na obra O Homem Revoltado, após Camus tratar sobre a revolta metafísica, a revolta histórica, ele fala sobre revolta e arte. Camus inicia o capítulo Revolta e Arte afirmando que a arte deveria fornecer uma última perspectiva acerca do conteúdo da revolta. A arte é também esse movimento que exalta e nega ao mesmo tempo. Nenhum artista tolera o real, diz Nietzsche, é verdade, mas nenhum artista pode prescindir do real. A criação é uma exigência de unidade e recusa do mundo. Mas ela recusa o mundo por causa daquilo que falta a ele, e em nome daquilo que às vezes ele é. Essa recusa pode ser entendida com base na explicação que Camus traz no início da obra acima citada, na definição sobre a revolta. Então, a recusa ao mundo, devido ao que lhe falta, diz respeito à falta de unidade, falta de sentido, e a recusa em nome do que o mundo é, se refere ao fato que o mundo é silêncio e indiferença para o homem que clama por sentido. É importante lembrar que ao recusar, o homem não renuncia, visto que, ao dizer não no ato da recusa, é alguém que diz sim, pois afirma como alguém que se rebela, e nisso consiste o movimento da revolta. Nesse sentido, Camus afirma que a revolta do artista contra o real possui a mesma afirmação espontânea do oprimido, pois o espírito revolucionário que emerge da negação total sente instintivamente que também na arte havia, além da recusa, um consentimento. Sobre esse ponto, Etienne, em sua conferência A Revolta e a Beleza, escreve: essa recusa ativa é exatamente o que o autor chama de revolta. A revolta para Camus nada mais é do que o movimento pelo qual o homem se levanta contra sua condição e busca melhorá-la, transformá-la, revolucioná-la, às vezes negá-la. Porque, no entanto, Camus se dá ao trabalho de escrever mais de 300 páginas para listar todas as formas de revolta que a história humana conheceu, desde Prometeu até os dias atuais, incluindo Espartacus, a Revolução Francesa e Nietzsche? Bom, primeiro, porque ele vê na capacidade de revolta a própria definição do homem, a mais pura manifestação da sua dignidade. Por meio da sua revolta, o homem reivindica o poder de transformar o universo em que nasceu. E desse modo, o indivíduo deixa de viver na passividade e se permite transformar a sua vida por meio da ação revoltada. A revolta traz em si esse duplo caráter de negação, recusa e criação, consentimento e afirmação, ao reivindicar para si o poder de criar. Assim, a revolta possibilita ao humano a transformação da sua realidade. Nesses espaços fechados, como um universo criado, o homem, enfim, pode reinar e conhecer. E nesse sentido, também ocorre o movimento das artes. O artista, como criador, refaz o mundo e da desordem natural pode encontrar uma unidade, da argila ou da pedra repleta de relevos irregulares e disformes, esculpir a mais bela escultura. Da multiplicidade de tons harmônicos ou destoantes de diversas cores, escolher pintar a beleza.
As sinfonias, agora eu cito Camille. As sinfonias da natureza não conhecem pauta. O mundo nunca fica calado. O seu próprio silêncio repete eternamente as mesmas notas, segundo vibrações que nos escapam. Quanto às que percebemos, elas nos trazem sons, raramente um acorde, nunca uma melodia. No entanto, existe a música, na qual as sinfonias são acabadas, na qual a melodia dá sua forma a sons que em si mesmos não a têm, na qual uma disposição privilegiada das notas extrai, finalmente, da desordem natural uma unidade satisfatória para o espírito e para o coração. Nesse ato de criação, o homem reúne os elementos em desordem e os reorganiza na composição da arte. Camus cita a escultura e a pintura como um ato que apresenta como princípio a noção de escolha. O artista, no ato da criação, precisa escolher, eliminar ou eleger elementos em sua composição, os quais refletem sempre suas escolhas. O lamento admirável de Van Gogh é o grito orgulhoso e desesperado de todos os artistas. Tanto na vida quanto na pintura, posso efetivamente privar-me de Deus, mas não consigo, eu, sofredor que sou, me privar de algo que é maior do que eu, que é a minha vida, o poder de criar. E Camus prossegue afirmando que nenhuma arte pode viver da recusa total. É preciso sempre considerar alguns de seus aspectos. Nenhuma arte pode recusar de modo absoluto o real. A medusa, sem dúvida, é uma criatura puramente imaginária. Seu rosto e as serpentes que a coroam fazem parte da natureza. O formalismo pode chegar a esvaziar-se cada vez mais de conteúdo real, mas há sempre um limite. Até mesmo a geometria pura, a que chega às vezes a pintura abstrata, exige ainda do mundo exterior sua cor, suas relações e perspectiva. E essa correção que o artista realiza por meio da sua linguagem nos diferentes ramos da arte, recolocando e reorganizando elementos que retirou do real, alcança assim um estilo e oferece ao universo recriado sua unidade e seu limite. Para criar a beleza, ele deve, ao mesmo tempo, recusar o real e exaltar alguns de seus aspectos. A arte contesta o real, mas não se esquiva dele. Nietzsche podia recusar qualquer transcendência moral ou divina, dizendo que essa transcendência constituía uma calúnia ao mundo e à vida. Mas talvez haja uma transcendência viva prometida pela beleza, que pode fazer com que esse mundo moral e limitado seja amado e preferido a qualquer outro. A arte nos conduzirá dessa maneira às origens da revolta, na medida em que tenta dar forma a um valor que se refugia no devir perpétuo, mas que o artista pressente e quer arrebatar a história. Esse ato de dar forma é como esculpir em argila, onde através das escolhas a matéria disforme pelas mãos do artista ganham significados. E sobre esse aspecto, Camus acredita que talvez exista uma transcendência viva proporcionada através da beleza, podendo fazer com que esse mundo, mesmo moral limitado, seja amado. A arte é o único produto ordenado que a nossa raça desordenada foi capaz de engendrar. É o grito de mil sentinelas, o eco de mil labirintos. É o farol que não se pode encobrir, é o melhor testemunho que podemos dar acerca da nossa dignidade. Mas, se a revolta é vista como uma ação e a estética a contemplação, qual seria o elo comum entre elas para Camus?
Para compreender esse ponto, Etienne escreve que, primeiro, é preciso considerar alguns aspectos sobre a beleza. Como se rebelar contra nossa condição sem negar? Como lutar contra a morte sem querer ser imortal? Como recusar a desgraça do mundo sem, entretanto, negar o mundo e a nós mesmos? Equilíbrio difícil. A solução pode ser em uma palavra, e essa palavra é paradoxalmente a da beleza. Para entender o significado desse paradoxo, devemos, obviamente, começar por definir o que significa beleza. Essa, certamente, é uma palavra difícil. A palavra beleza permanece rebelde a qualquer definição, mais do que um conceito. Não é um encantamento, uma palavra que te faz sonhar. Uma palavra que cala? O que ela tem a nos dizer quando refletimos sobre a revolta? A beleza, então, se faz presente enquanto qualidade no mundo natural e chega ao humano através dos sentidos. Também a beleza parece estar ligada à contemplação, pois a beleza não pede para ser objeto de uma ação ou transformação, mas ela pede para ser percebida. Nesse sentido, se trata de uma qualidade a qual é possível apreciar no momento de abertura do ser extasiado silenciosamente diante dela. Ao falar sobre beleza, Camus utiliza termos como contemplação, meditação. Entretanto, a obra O Homem Revoltado revela que a beleza não é puramente natural ou passiva, e essa é uma das características da obra de arte. Uma obra de arte é uma forma cuja contemplação faz a nossa felicidade. Não porque isso nos afastaria da nossa vida, nos transportando para um mundo ideal, mas pelo contrário, porque nos entrega este mundo, elevado de si mesmo pela beleza, sem deixar de ser ele mesmo. De maneira perfeitamente comparável, uma bela paisagem nos preenche como se fosse mais que o mundo, como se transcendesse nossa condição. E ainda assim, eles são o nosso mundo, eles são nós mesmos. Então, novamente, ela não representa uma fuga desse mundo, mas reflete a beleza dele. Desse modo, a arte não é motivo de resignação, mas se apresenta como um pêndulo no sentido de contemplação, movimento e criação. Ao artista, o humano criador de universos, ela proporciona um horizonte de felicidade. Com base na pesquisa desenvolvida até o momento, é possível evidenciar a criação da obra de arte como expressão da revolta, em resposta ao absurdo na essência humana. Essas obras, de modo particular, refletem um humano limitado, mortal e rebelde, visto que criar é também dar forma ao destino. Todos os grandes reformadores tentam construir na história o que Shakespeare, Cervantes e Tolstói souberam criar. Um mundo sempre pronto a satisfazer a fome de liberdade e dignidade que existe no coração de cada homem. Sem dúvida, a beleza não faz revoluções, mas chega um dia em que as revoluções têm necessidade dela. Sua regra, que contesta o real, ao mesmo tempo em que lhe confere unidade, é também a da revolta. Aqui eu trouxe algumas referências. E seria isso. Então, obrigada pela atenção. Michele, muito obrigado pela sua apresentação. Depois da apresentação do Rafael, a gente abre para as perguntas, né? Talvez tenha que cortar um pouquinho o tempo para a pergunta por causa do pequeno atraso que a gente teve. Mas obrigado. Rafael, por favor, quando você estiver pronto. Joia. Pode compartilhar a tela só, Michele, por favor. Então, eu acho que eu vou
agradecer primeiro, né, principalmente o Rafael. Eu vi o Igor aí, a gente não conversa muito, mas conversa via texto. Agradecer você, Giovanni, e a apresentação da Michele, que já me poupou metade do trabalho da minha apresentação. Então, se era com relação ao tempo, a gente já vai encurtar um pouquinho as coisas. Então, eu vou só um segundo. Deixa eu... Vou começar primeiro falando desse convite, que eu gostei muito, eu achei interessante, mas causou um desconforto também. Em que sentido? Né? Primeiro, é que eu não fiz, por exemplo, a minha graduação não trabalhei o Camus, depois o mestrado não trabalhei o Camus, e também no doutorado não trabalhei o Camus. Porém, o Camus é essa figura que me fez entrar em todos esses lugares, tá? Que, se não é o meu objeto de pesquisa, é aquilo que me fez entrar na filosofia, por exemplo. Né? Então, foi por meio dos textos do Camus que eu tive interesse em teatro, arte, e na filosofia. Né? Então, eu acho que não é o meu grande objeto de pesquisa, mesmo escrevendo sobre, mas é algo que eu acho que, como todo mundo aqui, né, é algo que faz pulsar, né? Então, acho que esse o meu caminho, né? Tá nesse lugar. Então, seriam esses os pontos. Um outro dado é que como o Giovanni, né, na apresentação falou, o que eu tenho pesquisado agora é principalmente a teoria queer. Né? E pesquisando a teoria queer, eu estou em outro lugar teórico, e quando teve esse convite, eu não tive dúvidas de de apontar uma relação. Né? Então, eu pensei nisso, em dizer de um Camus que naquele momento, né, da escrita do Homem Revoltado, estava pensando numa relação entre revolução e revolta. Acho que foi um dos primeiros a levar, a brigar, né, por causa dessa relação. Vou para o lado da revolta e deixo a ideia de revolução. E isso tem uma repercussão posterior. Né? Por exemplo, o Herbert Marcuse vai trabalhar com a mesma coisa, com a mesma noção. Revolta, revolução e libertação e revolta. E aí vai, em alguns momentos, vai fazer uma opção pela revolta, pela libertação, e ainda vai também trazer o elemento estético. O Camus já estava falando que a revolta tem o elemento da beleza. O Marcuse, já depois, né, no Eros e Civilização, já estava apontando que a libertação deveria ter esse elemento erótico. E aí está falando de quê? Está falando de um Eros, tanto em Freud, também como um Eros do Banquete de Platão. E é esse Eros que, no final das contas, é isso que
que a Michelle apontou no final, que a beleza não tem esse elemento de felicidade, né? No banquete, a eudaimonia, com Eros, uma forma de libertação. Então, a gente tem essas relações. Depois, mais à frente, a gente tem um Foucault falando de revolução e resistência. E aí a gente tem, ademais, uma estética da existência, né? Uma mudança que está no próprio corpo. Então, eu estou trazendo esses vários pensadores que fazem essa relação entre revolta, resistência e estética, revolta, libertação e beleza, esses elementos, para mostrar que é um tema recorrente e que ganha reconfigurações. E creio que o Camus estava ali num primeiro momento, né, para fazer essas relações. E se hoje a gente fala de revolta, resistência, insurreição, insubmissão, revolução, mas uma revolução molecular, creio que, de alguma forma, essas temáticas já estavam prontas, ou, no mínimo, prefiguradas em vários textos do Camus, né? Então, isso toma outra forma, isso ganha outros referenciais teóricos, mas que a gente poderia chamar de um núcleo, de uma ligação entre uma experiência, a revolta e a estética, já está posta nos textos do Camus, né? Então, esse é um primeiro elemento que eu gostaria de trazer. E, para tentar exemplificar isso, e ainda tentar pensar isso na atualidade, eu gostaria de pegar o exemplo que o Camus faz, uma crítica literária, né, que o Camus faz do Oscar Wilde, do livro De Profundis, né? Creio que eu gosto muito de como o Camus produz uma crítica literária, porque na hora que ele produz a crítica, ele mostra os seus fundamentos teóricos. Então, o intuito é esse, é mostrar essa crítica e dizer que talvez isso esteja hoje radicalizado, né? Então, essa vai ser a tentativa, né? Essa vai ser uma primeira tentativa, né? Uma aposta teórica seria dizer isso, né? Há uma radicalização daquilo que o De Profundis está apontando, ou melhor, daquilo que o Albert Camus compreende no De Profundis. E aí eu vou tentar dizer que isso evoca 3 pontos, né? Novamente, o ponto da experiência, e dessa experiência um individualismo, isso é importante para as políticas atuais, a ideia da experiência e de um individualismo, a ideia da revolta, e a gente pode dar outros nomes para a revolta, né? Por exemplo, resistência, as lutas por dissidências, etc., e a ideia da estética, né? Eu creio que todos esses 3 elementos hoje estão radicalizados, né? Então, essa é a aposta teórica. Eu vou ler uma pequena parte de um texto e aí eu vou pedir mesmo a paciência de vocês, vou tentar ir comentando algumas partes para não ficar tão duro, de um texto, de um artigo que eu montei chamado Mea Máxima Culpa, a crítica literária de Albert Camus ao livro De Profundis. Mas, novamente, não vou remontar esse texto tal como foi publicado,
né, trabalhar nessa aposta de rever por meio dessa chave, experiência, revolta e estética, e mostrar como isso está posto na atualidade. Então, só para a gente começar, e eu já falo que não vai ser, não é uma leitura de um fragmento muito longo, né? Então, começando, né? Da mesma forma que Oscar Wilde julga sua própria vida e sua obra no livro De Profundis, Albert Camus também a critica em dois âmbitos que se correlacionam, a arte e a vida. O filósofo, assim como o artista, deve ser estimado pelo seu exemplo. Aqui é a temática da experiência, né? A vida não se desvincula da arte. Camus tem esse ponto bem claro. Em uma bela crítica literária, explora seus próprios horizontes teóricos. Né? É curioso que quando o Camus fala do Oscar Wilde, ele fala de si mesmo. Né? Geralmente, os bons filósofos, né, fazem isso. Né? Quando falam dos outros, falam de si. Do horizonte teórico para criar sua apreciação intitulada O Artista na Prisão. E é diante dessa crítica que estamos. Em relação à vida do autor, Camus assinala que Oscar Wilde teria se afastado da realidade para viver no local irradiado de uma beleza ideal. Wilde teria desprezado o mundo e a si mesmo em prol da arte. A única felicidade que conhecia era de se vestir com roupas da moda, vestes extravagantes de um bufão inteligente, com suas frases espirituosas e sagazes, os jantares refinados e os salões londrinos. Né? É a revolta dos dandies, né, para a gente que gosta de engenheiros da Havaí. Wilde tinha em suas mãos a sociedade inglesa. Ele bajulava e criticava a aristocracia britânica. Essa relação de harmonia e escândalos na sociedade inglesa durou cerca de 10 anos. Período no qual Wilde era reconhecido como um grandioso gênio. O seu prestígio se deu em vida, diferente de tantos outros bons escritores. Seu talento transbordava em colaborações para jornais e revistas, peças teatrais, contos, novelas e romances. A criação da obra Retrato de Dorian Gray, né, talvez seja uma das maiores, foi um sucesso desde o início. Nos teatros londrinos, as pessoas viam e aplaudiam suas peças. É esse Wilde que pouco tempo depois vai se ver em uma cela escura e suja, sofrendo de insônia, passando fome e sem os calorosos aplausos que até então recebera. A cortina se fecha para o nosso dandy e ele se encontra só. Então, aqui, a ideia é que, por 10 anos, né, mais de 10 anos, Oscar Wilde viveu simplesmente com relação a uma beleza ideal. Né? É o Oscar Wilde que o Albert Camus chama de solar. E no momento em que a cortina se fecha, né, no momento em que ele se vê ali na prisão, temos uma outra experiência, que é a experiência de um Oscar Wilde mais lunar. E é na prisão que ele escreve o livro De Profundis, que o Camus vai valorizar. Né? Vai valorizar mais que o Retrato de Dorian Gray. E aí a gente vai ver por que dessa valorização. É exatamente na prisão, diante do sofrimento e da solidão, que o Wilde encontra outra linguagem. Trata-se de seu momento do Monte das Oliveiras, estando nela a criação de um novo mundo, que abarca não somente a aristocracia. Ele é condenado a 2 anos de prisão e a trabalhos forçados. É acusado de atos imorais, com diversos jovens, e de indecência grave, como denominavam as relações homoafetivas, homoeróticas. Né? Ele foi condenado, né, devido
as relações homoeróticas. Né? E o De Profundis, o livro do De Profundis, é uma carta a um amante do Oscar Wilde, o Alfred Douglas. Né? Por essa razão, o julgamento dele gera ecos sem precedentes com relação às causas homoafetivas, ou a gente diria homoeróticas, né, para não tirar o erotismo da coisa. Da mesma forma que havia um movimento de estigmação concebendo os homossexuais como afeminados, extravagantes e degenerados, o contraponto positivo é a criação de um processo de identificação entre os grupos e um debate que passa a ser público em vários países. Esses debates começam a desenvolver processos identitários, e eu colocaria também pós-identitários, ou ainda, de modo mais amplo, uma afirmação dos direitos humanos. Todavia, no caso de Wilde, o que acontece é uma passagem da rotina luxuosa e macia ao tratamento duro e desumano. Longe de sua mulher, dos seus homens, dos seus afetos e apartado de seus 2 filhos. É nesse momento que ele revê seus valores. Na prisão, seu nome também é modificado para C33. É lá que surge a criação do livro De Profundis, uma longa carta ao estilo meia-culpa para o jovem Alfred Douglas. Né? Então, o que se dá até aqui? A gente tem um Oscar Wilde que, para o Camus, era, no mínimo, incompleto. Por só conhecer a dimensão da beleza. E por só conhecer a dimensão da beleza, uma beleza ideal, ele estava ainda a agradar tão somente a aristocracia. Quando o Oscar Wilde está na prisão e conhece o sofrimento, né, e isso devido a uma experiência sexual minoritária, ele consegue escrever para o companheiro de cela. E isso, para o Camus, muda tudo. Aí que ele se torna um grande artista. Porque ele pode falar com o companheiro de cela, com o companheiro de prisão. Ele não está mais só limitado naquela existência solar da aristocracia. O sofrimento o faz compreender o sofrimento daquela outra pessoa que está ao lado. Né? Então, a gente teria esse ponto que podemos já relacionar aí como vai ser importante a ideia da experiência. Então, a experiência, uma nova produção, uma revolta, e uma revolta que, para o Camus, está relacionada, né, ao menos uma revolta que não é desvirtuada, está relacionada à ideia do belo. Então, para a gente caminhar aí para um fechamento e para dizer alguns pontos finais. Né? Nesse ponto, há 3 assuntos fundamentais da crítica literária de Camus e de sua filosofia: o sofrimento, o absurdo e a revolta. O sofrimento já faz parte da própria condição humana. O absurdo parece diante do ser humano na relação entre a vontade de clareza e o silêncio de pedra das coisas. A revolta é uma tentativa de conciliação, por meio do que é belo. Assim, penso que Wilde vivenciou o sofrimento, o absurdo, e, por último, uma revolta que não foi somente a revolta de um dandy. Não é uma revolta da aparência, pois ela já podia ser sentida pelos seus companheiros de cela, e que futuramente tomou um formato então inesperado, já que Oscar Wilde devém, né, uma figura relacionada às minorias. Né? Vale a pena apontar que a valorização do amor homoafetivo de Wilde poderia ser relacionada com um determinado orgulho. Compreendido esse orgulho como um amor diferenciado que aparece na literatura desde os gregos. Né? E aqui eu estou falando das relações do banquete, as relações de pederastia, etc. Né? Outro aspecto desse orgulho que se manifesta no contemporâneo é compreendê-lo como, e aqui eu cito um filósofo um psicanalista, filósofo chamado Javier Sáenz,
uma reação política de luta e resistência contra um dispositivo de perseguição, escárnio e extermínio que segue existindo na atualidade. Esses processos de afirmação são importantes para a criação de grupos identitários e pós-identitários, mesmo que em determinado momento haja suas dissidências necessárias, suas rupturas e suas mudanças epistemológicas. O último parágrafo aqui. Deste modo, é certo que Wilde ainda seduz com suas palavras de Dante, ou como um artista ensolarado ou lunar. Seduz multidões para uma beleza estética. Né? E ainda, eu gostaria de acrescentar que ele não só produz o livro De Profundis, né? Ele produz um livro chamado A Alma do Homem sob o Socialismo, né? Que é tão belo quanto o livro sobre Alfred Douglas. Né? Então, nessa crítica produzida pelo Camus ao livro do Oscar Wilde, há esses elementos que creio que são vitais, ou melhor, eu tiro a palavra vital, que estão postos na política atual, né? No sentido que as políticas atuais trabalham muito com a questão de uma experiência do indivíduo, e ali no Oscar Wilde tem a experiência minoritária homoafetiva. Então, esse é um ponto. Outro ponto, no De Profundis, o Oscar Wilde evoca um individualismo. Creio que também esse é um elemento muito forte nas políticas atuais. E aqui eu não estou citando um individualismo bobo de adesão a um individualismo neoliberal. O individualismo dele é uma autorrealização enquanto sujeito. É trazer o mundo por meio das suas experiências. Então, ele tá trazendo a experiência e por meio do individualismo radical. Por que eu estou falando que isso é importante na política atual? Porque a gente não tem... a gente tem um esgotamento das políticas de representação. Né? Em que sentido? Os partidos políticos não representam mais. Os grupos não representam mais os sujeitos. Há uma dificuldade de se falar das multidões, das massas e do comum. Parece que tudo isso está posto em xeque. E aí, novamente, a experiência se coloca como um elemento político forte. Né? Então, se a gente vê hoje as dissidências, por exemplo, eu dou esse exemplo porque é um dos objetos do meu estudo, da teoria queer, as dissidências de gênero se colocando como políticas através das suas experiências sexuais. Totalmente individualista nesse sentido e totalmente fundando uma política por meio da experiência. E aí eu evoco o outro elemento, o segundo. O primeiro, a experiência, o segundo, a revolta. A revolta, que hoje a gente dá o nome popular, o outro nome, melhor, né, é a ideia de... Com o Herbert Marcuse, era a ideia de libertação, mas hoje a gente fala muito de resistências. Mas ainda a gente está falando de revolta. A resistência é uma revolta. Não? E aí, essa resistência, no Camus e em tantos outros, se relaciona a uma estética. Se relaciona ao belo. Qual que é o jogo aqui também dessa estética e desse belo? Né? Por exemplo, a Michelle, na sua apresentação, trouxe obras. Né? Eu acho que, talvez, na atualidade, tem esse elemento das obras, mas tem o elemento de pensar a si mesmo como um processo estético. A existência como uma obra de arte. Já no Herbert Marcuse, a estética, em alguns momentos,
tinham o intuito de dissolver no mundo, no real. Né? Então, a gente tem esse elemento hoje, né? Mas a tônica, seja para um lado negativo ou positivo, se dá pelas performances. Talvez o tipo de arte que seja mais utilizado hoje seja a performance. Então, eu gostaria de finalizar nesse ponto, né? Dizendo que, olha só, o Camus, já no Homem Revoltado, em outros textos, e ali ele estava brigando, né, com tantos outros filósofos, estava ali na querela com Sartre, da Revolução, da Revolta, e ele se colocando, né, fazendo quase um ato de parresia, do dizer verdadeiro, ele se colocando dessa forma, ele disse muito do que creio que foi radicalizado nas políticas atuais. Então, essa... Tem mais 5 minutos, acho que já está terminando, mas só para avisar mesmo. Sim, aqui eu já fechei, né? Seria esses elementos que eu gostaria de trazer, né? Fazer essa aposta na radicalização desses 3 pontos: experiência, revolta e estética, beleza. Meus parabéns, excelente apresentação, muito interessante, né? Acho que eu, particularmente, aprendi muito com a fala dos dois, inclusive. Eu acho que as duas falas conversam muito bem e, com certeza, também conversam com a segunda ciclo de mesa, né? Eu gostaria de ler aqui a pergunta do Lucas, que é para os dois, né? Na história da arte, em todas as linguagens artísticas, nos deparamos com malditos como Caravaggio, Blake, Byron, Poe, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Tocqueville, Munch, etc. Na obra deles, vemos não só uma rejeição da beleza, mas sua subversão. Vemos o belo na decadência. Como vocês veem o conceito de belo em Camus? Ele está ligado necessariamente ao bom no sentido moral, como na famosa frase de O Idiota, de Dostoiévski? Ou seja, o belo em Camus é de cunho magitiano, escrever com sangue. Ou Camus possui uma noção própria da beleza e é distinta de qualquer outro autor? Se quiser começar respondendo aí, Rafael, pode começar, acho que você está com o microfone aberto. Então, né, eu tenho um problema que é o efeito muito retardado para pensar as coisas. É uma pergunta boa que eu teria que pensar, porque a arte, né, não evoca só a beleza. Né? Ainda foi citado várias aqui, né? E ainda essa relação com o bom, né? Essa relação que é uma relação filosófica clássica desde de Platão, mas não sei, eu teria que pensar nesse outro papel. O que eu poderia dizer é que uma relação possível é essa, né? É relacionar o belo com o bom e com uma experiência de revolta. Uma experiência que não evocasse a beleza, creio que estaria para o Albert Camus, ali no Homem Revoltado, como um desvio. Né? Por exemplo, a questão que ele aponta do assassinato, né, esse jogo dos extremos que ele produz, mas não teria uma resposta satisfatória para lidar, até porque é uma pergunta para mim, que eu me coloco quando penso, por exemplo, o Herbert Marcuse, ele fala de uma dimensão estética e erótica, uma dimensão estética que aglutina as pessoas. Mas a gente tem outra dimensão do Eros, que é a pulsão de morte, é a mesma pulsão. Né?
Então, eu acho que não daria uma resposta satisfatória, eu teria que pensar mais sobre isso. Eu posso comentar sobre a segunda questão? Eu vi que o Lucas escreveu: o belo em Camus é de cunho mais nietzschiano, escrever com sangue, ou Camus possui uma noção própria da beleza e é distinta de qualquer outros autores. Eu estou iniciando agora um estudo assim sobre a teoria da arte. Oi? Desculpa interromper, é que ali no chat eu acho que não vai conseguir ver. É que é a mesma pergunta, é que ficou muito grande, eu tive que dividir, tá? É a mesma pergunta. Se o conceito de belo em Camus é mais dostoiévskiano, como está lá na frase do idiota, é mais nietzschiano, ou existiria uma noção puramente camusiana do belo? Tá? Eu sei que não poderia falar aqui com o microfone ligado, mas desculpa, é só para explicar. Não, tudo bem. Então, eu tenho iniciado agora um estudo sobre a teoria da arte e também eu tenho visto alguns artigos, assim, eu encontrei alguns essa semana que falava, era uma crítica sobre a filosofia de Camus, dizendo que talvez, assim, a visão de Camus sobre a arte estaria muito vinculada à arte, ali a questão da revolta e do absurdo. Mas aí também assim, é um estudo que eu estou iniciando, então eu pretendo explorar mais. E também, assim, eu não sei se, claro, né, esse artigo era uma crítica, né, dizendo que a teoria da arte, enfim, não poderia ser vinculada apenas ali à revolta e ao absurdo, mas também tem o lado de que existe a visão de cada filósofo referente àquele determinado assunto, né? Então, teria que ver como pensar as duas coisas, de repente, né? Eu acho que é isso. Muito bem. Eu até gostaria de perguntar especificamente para a Michelle, né, já que ela pinta também, se ela tem, acho que as pinturas que você fez de atrás iguais a mim, né? Que também tem a capa lá do Homem Revoltado, né, da edição francesa, é dele. Eu gostaria de saber se você tem incorporado essas temáticas da revolta, que você tem estudado na sua arte. Então, essa pintura que está aqui, eu vi ela, do Guaiaçamim, né? Eu vi ela em Curitiba, no Museu Oscar Niemeyer, e eu andei por todo o museu, assim, e ela, especialmente, assim, ela tá lá no museu, é uma tela enorme, assim, no tamanho da parede, e quando eu vi essa pintura, eu ainda estudava o Kierkegaard, né, que eu passei a graduação inteira de filosofia estudando o conceito de desespero, e quando eu vi essa pintura, me veio algo, assim, do desespero, eu não sei se o olhar, eu não sei, se mexeu bastante comigo, sabe? E eu acho que, e aí eu cheguei em casa, quando eu voltei, né, para minha cidade, aí eu pensei, eu quero pintar, vou pintar, eu quero ter ela em casa, né? E aí eu comecei, né, a olhar ali cada centímetro da pintura ali do Guaiaçamim, porque eu achei bem forte, assim, esse sentimento, sabe? Até eu encontrei alguns artigos, assim, que falam sobre o trabalho do Guaiaçamim, sobre essa questão do desespero que a gente encontra na pintura dele, e mais para frente, assim, eu penso em fazer alguma coisa nesse sentido, e estudar, assim, como que esses sentimentos, assim, eles podem ser refletidos na arte, na pintura, por exemplo. Muito interessante, falando de sentimento, aí, sentimento absurdo, né, etc. Acho que casa muito bem com o Camus. O Igor disse que queria fazer um comentário. Por favor, Igor. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? Alô? Tá indo? Perfeitamente, Igor. Pronto, ótimo. Ótimo. Boa tarde a todos. Primeiramente, parabéns, né, pela exposição. Mais um dia rico aí de exposições, né? Essas duas exposições que nós tivemos agora. Na verdade, não é uma pergunta, mas um comentário, né, sobre as duas exposições.
falar primeiro da Michele, né? É muito boa a tua pesquisa, né? É uma pesquisa que, apesar de muitas pessoas gostarem, ainda tem muitas pessoas que precisam trabalhar mais sobre isso. Então eu vi aí que a Samara tem uma coisa nesse sentido, tu também está fazendo alguma coisa nesse sentido, então é muito rico, né? A arte para o Camus realmente é uma coisa que salta aos olhos, né? Então, você começar trilhando esse caminho já com um tema tão difícil e caro, né? É muito legal, muito bonito. Até mesmo pela questão de você ser um artista, né, Michele? Você é um artista, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns quadros seus que você pintou e realmente você é um artista. Então, essa noção, quando aparece no livro para você, ela tem um outro significado, né, do que para uma outra pessoa que não consegue, né, criar, não tem uma habilidade de criar. Você tem uma habilidade de criar muito boa. Quando você falou ali que as revoluções precisam da arte, pô, sensacional. É uma parte alta mesmo dessa colocação do Camus dentro da revolta, né? De que ou as revoluções calam, né, a arte, ou as revoluções precisam dela para chegar, né, ao topo, né? Então, realmente foi uma fala fantástica. Muito obrigado, Michele. Fabulosa. E falar um pouquinho aqui da apresentação do Rafael Leopoldo. Rafael Leopoldo eu conheço já tem muitos anos. E sinceramente, passamos muito tempo sem ter contato, né? Foi uma honra te escutar agora, Rafael. Primeiramente, essas noções pós-camisianas, né, da resistência, revolução, revolta, muito importantes aí dentro do pensamento do Marcuse, do próprio Foucault, né? Apesar de que, no final das contas, a gente não tem a citação ipsiliteri, né? Tipo, Camus disse isso, né? Parece que existe uma tentativa muito grande pós a morte do Camus na década de 60 de meio que, entre aspas, esconder, né, o pensamento do Camus, deixam uma coisa meio menor e por aí vai. A tua fala em relação ao De Profundis, que é um texto, inclusive, antes do Camus ter ido para a França, né, é fabulosa, porque resgata um Camus pré-ensaísta, né? Ali ele está escrevendo para jornal, né? E é um texto que você falou com uma sutileza muito boa, de que às vezes ele está falando ali do Hyde, mas no final das contas ele está falando dele, né? E engraçado, porque o Camus também teve isso, né? O Camus da década de 40 é badalado, mas o Camus da década de 50 já tem uns probleminhas ali, e aí depois é badalado de novo quando tem o Nobel, né? E essa questão do paralelo com Cristo, né? Quando ele fala do sofrimento ali na prisão, né? Como se fosse ali no Horto das Oliveiras, o filósofo e artista como exemplo, né? E é fantástico, né? Essa transformação que a gente encontra do Wyde, né? E talvez por isso o Camus se goste tanto desse Wyde menos estético, dandy, e se preocupe mais com esse Wyde que está sofrendo, porque aqui é a condição humana mesmo. Então esse Wyde na prisão que escreve o De Profundis é o que realmente interessa a ele. É muito engraçado, né? E a transformação através da prisão, né? A gente não tem como não lembrar nesse momento, por exemplo, do paralelo com V de Vingança, né? Em determinado momento da trama, a personagem principal simula uma prisão, né? Daquela que é a sua pupila, né? E isso muda completamente a linha de raciocínio, de pensamento dela, que ela tem em relação a tudo na vida, né? Realmente a prisão tem esse sistema de transformação. Infelizmente, a gente não sabe se foi o que aconteceu com o Meursault. Parece que sim, porque o Meursault das últimas páginas do Estrangeiro é completamente diferente do Meursault da rotina e tudo mais. Então, muito obrigado, Rafael, por essa fala. Michele também, e vamos às outras perguntas, outros questionamentos, comentários. Obrigado, gente.
Obrigado pelo comentário, Igor. Deu vontade de reler O Estrangeiro só para ver esse finalzinho e essa relação com a prisão. Adriana, eu vou ler aqui as duas respostas, que a gente tem mais uns 10 minutinhos aí. Né? Então, a Adriana perguntou para o Rafael, como você vê a representação do movimento queer na indústria cultural? E o Matheus perguntou para a Michele, mas não só, ele perguntou assim, ao longo do Homem Revoltado, Camus cita poucas mulheres. Estou me recordando de uma das mais de 300 páginas, Simone Weil. Nessa perspectiva da beleza, como ele enxerga essa leitura masculinizada feita por Camus? Tendo em vista também o interesse carnal dele pelas mulheres. O homem, então, ele serve mais de inspiração e as mulheres mais como um prazer mais pontual. Rafael, pedir para o Rafael ver que a pergunta veio antes, né? Matheus, né? Eu não cheguei a ver essa questão do Camus sobre as mulheres, e eu tenho me concentrado mais, assim, na questão da revolta, da obra de arte. Eu ainda não cheguei a fazer um estudo profundo, assim, sobre a biografia dele, enfim. Mas eu vi que você colocou, o homem serviu mais para a inspiração, já as mulheres para um prazer mais pontual. Talvez, assim, ele fala homem, mas eu acredito que a gente pode pensar, não palavra homem, mas no sentido de humano mesmo. E sobre essa questão dele, eu não saberia dizer se ele via as mulheres apenas dessa maneira. Como eu disse, eu não cheguei a estudar a biografia propriamente dele, né? Eu me centralizei mais na questão da arte mesmo e da revolta. Mas quando ele fala homem, eu acho que a gente pode pensar como humano, não só a questão de homem ou mulher. Por favor, Rafael. Tremeia, podia fazer um comentário? Eu só gostaria que o Rafael respondesse, por causa da primeira pergunta ali do movimento queer na indústria cultural. E daí você pode fazer o seu comentário. Sim, então, eu não sei se quem fez a pergunta? Adriana. Então, creio que tem uma relação. Poderia olhar duas vertentes, né? Uma seria, eu acho, seria uma crítica ao próprio processo do capitalismo, de axiomatização, capitalização de qualquer coisa, isso seria uma vertente, mas o que eu acho mais interessante é pensar que a teoria queer queeriza os produtos da indústria cultural. Por exemplo, né, pega um filme do Hitchcock, e aqui eu estou pensando no Lee Elderman, que é um autor importante da teoria queer, e faz uma análise desse produto cultural, colocando algumas torções. Né? Então, eu acho que a teoria queer tem um longo caminho em análise cultural. É principalmente isso, né? É análise, isso nos Estados Unidos, principalmente. É análise de filmes, é análise de obras, é análise de Shakespeare, é análise de Harry Potter. Então, eu creio que que a teoria queer faz isso, tenta queerizar o cinema, os autores e autoras, e esse processo de queerização talvez seja importante, que não leva em conta, por exemplo, se é produzido por um homem ou uma mulher, né? Criar torções, né? Por exemplo, como olhar o cinema do Hitchcock, que simplesmente tem uma importância, né? Enquanto a questão aí que tem sido levantada sobre a questão das mulheres no nome do Camus, que eu acredito que seja o comentário do Jefferson vai fazer, talvez fuja um pouquinho do que a gente tem falado hoje, mas tem um livro
que é da Chris, já coloca o nome aí, que é em inglês, né? É Christine McGarrison, a autora, que é Women, Race and Origins in the Writing of Albert Camus, né? Que ele fala, entre outras coisas, sobre essa questão da mulher. Jefferson, por favor, faça o seu comentário. Obrigado, Giovanni. Michele, parabéns pela apresentação. Rafael, igualmente, apresentações riquíssimas e muito feliz por ver essas exposições tão belas, tá? Michele, eu me arrisco a dizer, pelos estudos que faço, que você tem razão. O Camus não fala numa questão de gênero, mas ele fala de uma questão de humano, de humanidade, realmente em um homem revoltado. Quando se traz essa questão de Camus e as mulheres, eu aconselho a ler, né, o Exílio e o Reino, onde nós temos a mulher adúltera. O Camus já começa provocando, né, os leitores com a mulher adúltera. Nossa, será que o Camus vai ser esses moralistazinhos e tal, que vão trazer a mulher com esse pudor todo, e que a sociedade tem que fazer alguma coisa contra isso? Não. O Camus vai relatar sobre uma mulher em que ela é adúltera porque existe um chamado da natureza, existe um chamado do deserto para ela, existe uma força em que a mulher ela transita, né? E existe também o espaço dessa mulher. Então, falaram aqui, perguntaram agora há pouco em relação se o Camus é mais Dostoiévski ou kafkariano, enfim, uma coisa assim da pergunta. E eu costumo dizer que o Camus, ele pega os dois, porque ele constrói a literatura dele, a filosofia dele, em cima de imagens, e imagens do cotidiano, imagens reais, de pessoas reais, de histórias reais. E lá nessa mulher adúltera, nós vamos ver essa imagem aí, o confronto dessa mulher, né, um confronto pesado, um confronto triste, porque é uma mulher que tenta ser livre, ela desconhece a liberdade, vamos dizer assim, lá conta essa história dessa pessoa, e chega um certo momento que a natureza chama ela para ela ser livre. Só que depois disso ela se encontra amarrada a um marido, a um cotidiano, a uma situação em que ela precisa se revoltar. Ela precisa, é como se o Camus estivesse dizendo ali que existe algo a mais que depende de você que está lendo isso daqui para isso não acontecer com você, para você não continuar a ser esse objeto, vamos dizer assim. Então, quando a gente trabalha a questão da obra do Camus, como disse muito bem a Michelle, na questão humana em relação ao meu revoltado, é porque citou pouco, cita pouco isso, aquilo outro, tal. Mas a obra O Homem Revoltado, ela soma com todo um conglomerado de outras obras, né? É uma conexão em outras obras também. Como disse o próprio professor Rafael ontem, né, quando ele falava que tudo bem, temos o ciclo do absurdo, o ciclo da revolta, mas esses ciclos não deixam de se comunicar, como também disse o professor Caio, né, em uma outra exposição. É um diálogo constante. Por quê? Porque é um diálogo de pessoas que vivem a realidade daquelas pessoas, daquele contexto, daquela situação, e esses cenários, esses personagens construídos, são em cima daquela realidade, do tempo do Camus, né? Então é importante a gente também colocar esse detalhe, certo? Então, mais um pedido que vocês olhem também outras obras como o Exílio e o Reino, para a gente ver também esses personagens que se enquadram também nesses personagens de indiferença e de revolta em que Camus traz aí no Homem Revoltado. Era só esse breve comentário, viu? Gente, parabéns pelas apresentações. Não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar, acho que dá para ir para o intervalo agora, né? Não sei, eu acho que fica até para 15h45, a gente volta. Devo cortar um pouquinho o intervalo por causa do problemas técnicos ali, mas como o Camille diz, é coisa que acontece, né? Então, a gente já volta em 10 minutinhos para fazer um pipizinho, tá? Tomar um cafezinho. E é isso. Volta com o Rafael Pereira, né, no caso. Obrigadão. Tchau, tchau para vocês.
Tremeia? Tremeia? Alberto? É bom parar a gravação, não é? Quanto tempo é o intervalo? Mas é bom parar a gravação para não ficar muito grande quando for publicar, né? Foi até o que